É isso aí, pessoal. Vamos lá. Bora para a aula. Funções quadráticas, mínimos e máximos. Apostila 3 já, primeira aula da apostila 3, frente à página 100, certo? Então aqui vou falar rapidamente, né, mais uma vez sobre a fórmula do x do vértice, porque especialmente esta aula a gente depende dele, a gente precisa dele. Depois a gente vai assistir um vídeo juntos, vou assistir aqui junto com vocês, para garantir que vocês assistam, sobre a escrita da imagem, né? Para falar de domínio também, mas domínio a gente eu acho que já entendeu, já percebeu, né, que o domínio de uma função quadrática é o conjunto dos números reais, né, desde que não seja uma equação fracionária, onde a incógnita esteja no denominador, que a gente precisa fazer alguma restrição. Então aqui nós temos, desculpa, nós temos quando A for menor do que zero, ou seja, quando ele for negativo, nós teremos a concavidade da parábola para baixo. Então, nesse caso, nesse tipo de parábola, nós teremos o ponto de máximo. Então, a função ela vai crescer, crescer, crescer até o ponto máximo da função. Lembra quem é a função? A função é o y, tá? É o f de x. Então, até o ponto máximo da função. E aí depois ela tem o seu ponto de simetria, seu ponto de translação, que é o vértice, e aí ela começa a decrescer. Beleza? Então isso faz com que você tenha uma coordenada do ponto máximo da função, x do vértice, y do vértice. Se ele perguntar o máximo da função, é o y do vértice que ele está perguntando, tá? A gente encontra o x do vértice para poder responder o y do vértice. E aí o y do vértice a gente consegue responder de duas maneiras diferentes. A gente consegue utilizar a fórmula para o y do vértice, menos delta dividido por 4 vezes o a, ou a gente pode pegar o valor do x do vértice, menos b dividido por 2a, substituir na função no lugar do x, o resultado que der vai ser o y do vértice. Beleza? Dessas duas maneiras. Eu faço da segunda. Vocês já sabem, já fiz com vocês. Bom, e quando o A for maior do que zero, o A for positivo, significa que a concavidade é para cima e significa que o vértice dessa função será ponto de mínimo, certo? Mesma explicação, né? Decresce, 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 até chegar no valor y menor que vai atingir, que é o mínimo da função, o y é a função, e depois ele sofre uma translação e começa a crescer. Deixei um formulário aqui, certo? Se eu preciso encontrar o y do vértice a partir do delta, tenho que lembrar a fórmula do delta. Aqui o x1 e o x2, né, que é o menos b mais raiz de delta, menos b menos raiz de delta sobre 2, são os zeros da função, são esses pontos aqui, ó, x1, x2, x1, x2, os pontos que cruzam o eixo x, beleza? X do vértice, y do vértice, e aqui a forma completa da função do segundo grau, função quadrática, com os coeficientes a, b e c. Beleza? Então agora vamos aqui junto aqui, ó. Peguei um professor com uma aula bem raiz aí. Ele fala que não precisa de muita tecnologia não para ensinar matemática. Ele vai fazer matemática no papel. Vamos lá. Para se aprender matemática, não precisa de muita tecnologia. Vamos aprender do jeitinho que é na prova. Vamos aprender com matemática.
Olá, pessoal. Hoje nossa videoaula é sobre domínio e Difícil, né? O vídeo tem 5 minutos. Demora 5 minutos para carregar, já são 10. Ai, meu Deus. Faz parte. Isso é porque, ó, olha que hora que eu estou gravando. Ah, não, aqui não aparece. Fala para vocês, não é nem 5 da manhã ainda. Eu estou trabalhando desde as 3:30 da manhã. imagem de uma função quadrática. Mas faz parte. Vamos lá. Então vamos lá. Eu tenho aqui dois exemplos, certo? Para a gente achar o domínio e a imagem. O domínio da função quadrática será sempre os reais, o conjunto dos reais, certo? Então, Certo. o que quer dizer isso? Para qualquer valor de x que você quiser, que você pensar, eu consigo achar um valor de y correspondente se eu souber a função ou olhando pelo gráfico. Então, o domínio dessa primeiro exemplo aqui, ó, seria quem? Os reais. É. Eu já vou botar aqui no segundo também, ó. Eu não Domínio disse real. que não importa qual é a função quadrática, o domínio vai ser sempre o conjunto dos reais. Tudo bem? E agora? Agora a gente tem que achar a imagem. Por isso que eu botei esses dois exemplos ao mesmo tempo, que tem a ver com a concavidade da parábola. Vai ser bem rápido aqui, ó. Olha essa Ponto de regra. máximo Quando ou a ponto de mínimo? concavidade é voltada para baixo, ou seja, a boca aberta é voltada para baixo, o que vai acontecer? A imagem é menor e igual do que o y do vértice. E quando a concavidade, ou seja, a boca aberta, é voltada para cima, quando a concavidade da parábola é voltada para cima, a imagem vai ser o quê? Maior do que o y do vértice. Então, é uma coisa que está relacionada com a concavidade da parábola e o y do vértice. Então, vamos voltar aqui para a Ponto primeira de questão. máximo, ponto de Então, o que é mínimo. que eu disse? Vamos primeiro achar o vértice. O Primeiro vértice é ponto aqui, ó. de máximo. Tá vendo? É É onde o dá a maior curva valor da que parábola. a função Eu vou vai sugerir atingir. aqui, ó, concavidade da parábola Por isso que e será o menor. verso da parábola para vocês A assistirem imagem essa videoaula. será menor, Legal você porque assistir no máximo a vai atingir 01, o y 02, do 03, vértice ali que a gente está vendo até que é chegar 1 nessa ali. daqui, certo? Mas dá para entender por aqui. Vamos lá? Então, aqui está o vértice. E quem é o y do vértice, ó? Vamos aqui, ó. Tá vendo aqui o y? Tá aqui, ó. O y do vértice. Vou marcar. É 1, tá vendo? É o 1. Tá escrito 1 aqui, ó. Eita, a bolinha ficou por cima do número. Mas dá pra ver que é 1 aqui. Tava escrito 1. Então, o que eu disse? Concavidade voltada para baixo. Significa o quê? Que a imagem é menor e igual do que o y do vértice. Então, vamos lá. Então, a imagem são todos esses valores aqui, ó. Reais. No y. Todos os valores menores igual do que o 1. Então é só escrever o que eu acabei de dizer, ó. A imagem, geralmente é assim o símbolo, IM, é igual. Aí a gente bota o y pertence aos reais. Tá ok. Esse início sempre é igual, tá ok. Aí deu o que aqui, ó? A imagem é menor do que 1. Menor Então, igual. y, que a imagem é y, é menor Igual. igual a 1. Cuidado para não esquecer esse igual, certo? Só isso. Menor igual a 1. Então, de novo, Viu? concavidade Como está voltada para baixo. relacionado à A concavidade imagem é menor e ao y do que o zero do da vértice, função. Como o zero da é função ponto aqui é de 1, máximo, ponto de menor mínimo. do que 1. Menor igual Neste a 1. exemplo, ponto de máximo E na é o outra? maior valor. Então, Concavidade a imagem vai voltada pegar para todos os cima. números reais menores do que A 1, porque imagem o máximo é é 1. maior e igual do que o y do vértice. Então, primeiro vamos achar o vértice. O vértice está aqui, ó. X do O y vértice do vértice é 1, quem, ó? y do vértice É o 1. 1 também, certo? Coincidência, né? É o 1. O y do vértice é 1. Então, qual é a imagem dessa função? É os valores, lembra? Concavidade voltada para cima, é os valores maiores do que o y do vértice. Talvez você esteja com dificuldade aí de entender o que é y no vértice. Por
Não, sugiro não, assistir ele a já aula sabe. sobre vértice da Não, acabei parábola, de explicar. certo? Pra você entender melhor isso aqui. Mas Beleza, vamos escrever o que eu disse professor. aqui. Já, A isso, acabei de imagem explicar para eles. é igual, aí a gente bota como y pertence Pertence aos aos reais, tá tá ok. ok. Do mesmo jeito da outra, ó. Y pertence aos reais, tá ok, ó. Y Y é pertence aos reais, tá maior ok. ou E igual agora a gente escreve o que a gente falou, 1. ó. A imagem é maior e igual a 1. Então, y Simples, é né? maior Simples, né? e Tiver igual a capricho, tiver 1. cuidado. Bem, Simples. Mesmo fecha, porque já é um conteúdo fechado. que nós já Então estamos tá aqui, revendo. domínio e imagem de uma função quadrada. Espero Acho ter que conseguido já ajudar vocês. Até o deu. próximo vídeo aula. Obrigado, professor Ítalo. Deu para entender sim. Valeu. É isso aí, pessoal. Então tá aí, vocês podem ver e rever quantas vezes for necessário. O vídeo serve para isso. Deixa eu posicionar aqui, ó. Ó, para ficar bonito. Ó, que da hora. Beleza? Bom, então caderno 3, página 100. Função quadrada. Mínimos e máximos. Acabamos de ver. O vértice da função tem coordenadas menos b sobre 2a, menos b sobre 2a, menos b sobre 2a. Tiver que decorar uma fórmula, tiver que memorizar uma fórmula, que seja o x do vértice, menos b sobre 2a, certo? Menos b sobre 2a. Quando você tiver o x do vértice, você pega o x do vértice e coloca no lugar do x da função. Faz o cálculo, faz a continha, eleva ao quadrado, multiplica tal. O resultado vai dar o y do vértice, beleza? Se gostar de, não, prefiro a fórmula, tal, tá aí, ó, menos delta sobre 4a, certo? Fundamental é o x do vértice, com cavidade para baixo, com cavidade para cima, né? A gente acabou de ver, viu quantas vezes a gente está repetindo isso, beleza? Então vamos direto para os exercícios. Vou fazer, colocar aqui, né, expor aqui, optei por expor mesmo muitas vezes não sendo o caminho de solução que eu utilizo, mas para essa aula, porque eu quero recomendar os exercícios do Khan Academy para vocês fazerem. Então a gente já adianta os exercícios da apostila por aqui, beleza? Então veja só, eu tenho uma expressão U, que é uma de primeiro grau, V, que também é outra de primeiro grau, e que diz que x é uma variável real. Obtenha os valores de x para qual o produto significa resultado de dois fatores de u por v, ou seja, o produto, que eu vou chamar de y, que é a função, o produto é y, resultado dos fatores u por v, certo? Multiplicação, vai dar uma expressão de segundo grau, porque eu vou multiplicar uma de primeiro vezes uma de primeiro. Então é isso. Então, aplicando a distributiva aqui, U, que é o produto, é igual ao U vezes o V. 2x vezes 3x vai dar 6x ao quadrado. 2x vezes 21 vai dar 42x. Menos 10 vezes 3x vai dar menos 30x. Menos 10 vezes 21 vai dar menos 210. Juntando os termos semelhantes, que é 42x com menos 30x, sobra 12x. Logo, eu tenho uma equação do segundo grau, que é uma função do segundo grau, certo? O A é 6, o B é 12, o C é menos 210. O que ele quer? V mínimo. Toda vez que falar mínimo ou máximo é o vértice. São as coordenadas do vértice. Às vezes ele pede o valor de x mínimo, ou às vezes ele pede o valor da função ou y mínimo ou máximo, tanto faz, certo? Vamos ver aí no item A, ele fala o valor de x para qual o produto é mínimo. Ele está pedindo o x do vértice só, ele não está pedindo o par ordenado, ele está pedindo o x do vértice. Acabamos de ver que o x do vértice é menos o coeficiente b, olha o b aqui, 12,
dividido por 2 vezes o coeficiente A, ao A aqui que é 6. Menos 12 dividido por 12 dá menos 1. É o que ele estava pedindo. O valor mínimo dx para qual o y tal é dado é igual a menos 1. Simples assim, simples assim. Tem uns exercícios um pouquinho mais complicados, aí, principalmente que envolve figura geométrica. Mas, às vezes, esse tipo de exercício assusta um pouco os alunos de maneira geral, tanto que no desafio eu deixei um desse aí para vocês, né, tentarem resolver, mas vocês verem que não é tão tenebroso assim não. Bom, o valor mínimo de U vezes V. O valor mínimo de U vezes V. Quem ele está dizendo aqui? Ele está querendo enganar a gente aí no enunciado para forçar a nossa interpretação. Ele quer o par, agora ele quer o y do vértice, agora ele quer o valor da função, certo? Ele quer o y do vértice. Como nós já temos que o x é menos 1, olha aqui, ó, do jeito que eu faço também. Pelo menos nesta resolução, a apostila trouxe 2 opções para nós. Olha aqui o que eu falei. Como eu já tenho o x do vértice, que é menos 1, se liga, pegou a equação do jeito que estava lá, 6x ao quadrado mais 12x, e substituiu menos 1 no lugar do x e fez, menos 1 ao quadrado dá 1 vezes 6 dá 6. 12 vezes menos 1 dá menos 12, menos 210. Faz a continha aqui, dá menos 216. Logo, o valor mínimo é menos 216. Se quiser aplicar a fórmula, tem que calcular o delta. Viu por que eu não uso a fórmula do y do vértice? Primeiro, porque eu não vou ficar decorando fórmula que não é tão imprescindível assim, né? Que não é tão necessária assim. Vou ficar gastando minha energia para poder memorizar uma fórmula dessa. E segundo, porque se eu for aplicar a fórmula, eu tenho que fazer mais um cálculo, que é o cálculo do delta, porque a fórmula é menos delta dividido por 4a. Mesmo resultado. Beleza? Vamos prosseguir. Bom, esse sim, tá? Esse sim, muito bacana. Exercício bem contextualizado, né? Questão estilo Enem mesmo, né? Contextualizada, que exige um nível técnico, né, mais apurado. A gente está vendo essa mudança no Enem aí, que além da parte de interpretação exige sim um, um nível técnico um pouquinho mais apurado. Ele fala que o custo de fabricação de cada X unidades é dado por 3x ao quadrado mais 232. Então, por exemplo, se eu chamar de y o custo, eu tenho uma função que o custo y é igual a 3x ao quadrado mais 232. Eu tenho um valor fixo aqui, ó, que me custa produzir essas peças, e eu tenho um valor variado por peça produzida. Beleza. E o seu valor de venda é expresso pela função 180x menos 116. Olha aqui, ó, custo e venda. Tá na cara, né? Pode continuar aí. Você vai falar de lucro. O que que é lucro? O que que é lucro? No nono ano a gente faz um monte de exercício assim de lucro. O que que é lucro? Lucro é o quanto que você vende, por quanto você vende, descontando o quanto que você gastou. Simples, para tudo. Então, se eu for revender cocada, por exemplo, eu vou calcular quanto me custou para fazer uma cocada. Me custa R$ 1 produzir uma cocada. Por quanto eu vou vender? Vou vender por R$ 3. Então eu não ganhei nem 3 e nem perdi 1, certo? Se eu vendo por 3 e eu gastei 1 para produzir, o meu lucro é 2. Aqui é a mesma coisa, certo? Então, a expressão que dá o lucro, ela precisa ser calculada. Eu não vou usar nem essa, nem essa. Eu vou usar a expressão que representa o lucro. Tá aqui, ó, lucro de X, ou seja, lucro por peça, certo? Lucro por peça. É por quanto eu vendo, né? A venda vem primeiro, óbvio. Você tem que ter mais
dinheiro, pelo menos é o que se espera para ter lucro, né? Ter mais dinheiro com a venda do que com o custo, né? Então aqui, ó, quanto eu vendo, 180x menos 16 menos quanto me custou, tá? Simples, monta, pá, montou. Montou, aplica a regra de sinal, esse sinal de menos não é do 3x ao quadrado, é da operação. Então, esse sinal de menos, ele troca o sinal dos dois termos que estão lá dentro, certo? Então, tira o parênteses, troca o sinal, junta os termos semelhantes, e a gente vai chegar nesta expressão do segundo grau aqui, que o lucro será dado por menos 3x ao quadrado mais 180x menos 348. O que que ele quer? Lucro. A quantidade máxima de unidades a serem vendidas pela empresa. Ó, quantidade máxima de unidades. Ele está querendo o Y do vértice ou o X do vértice. Quantidade, quantidade. Quantidade é o X, gente. Quantidade é o X. É o lucro pela quantidade, que é o X. Então, ele não está pedindo o lucro, ele está pedindo a quantidade. Ele está pedindo só o x do vértice. Então, ó, prestem atenção que você até pode sim calcular o par ordenado, o x do vértice e o y do vértice. E se isso te ajudar a interpretar, né, o que o exercício está pedindo, ótimo, mas interprete. Né? Então volte lá umas 5 aulas atrás que a gente já está fazendo sobre função. E ó, função é uma relação de dependência entre duas grandezas. Quais são as grandezas envolvidas? Isso é fundamental para saber esse tipo de exercício, porque as grandezas envolvidas aqui, olha só, unidades produzidas, unidades de um determinado produto e o seu lucro, certo? E ele está pedindo o quê? Quantidade. Então ele está pedindo x do vértice. Olha lá, simples, menos o b, olha o b, 180 menos o b, dividido por duas vezes o a é menos 3, menos 180, dividido por menos 6, vai dar 30. Então, para que esta empresa tenha o maior lucro possível, né? Ele tem que vender 30 unidades. Da hora, né? Esse é bom. Esse exercício é bom. Esse aqui já é um pouquinho mais tenebroso, né? E envolve o conteúdo que nós acabamos de estudar na frente B, que é semelhança de triângulos, tá? Então, ele fala, considere o triângulo ABC. Vamos olhar ele aqui, ó. ABC, beleza. Estou considerando o triângulo ABC. É uma e inscrito nele um retângulo conforme a figura. Beleza, estou vendo. Inscrito, lembra? Inscrito dentro, desenhado dentro. Inscrito dentro dele tem um retângulo, conforme a figura. A altura do triângulo é 14, beleza. Então vamos entendendo todos esses riscos que tem aí, todas essas marcações. A altura, olha lá, do vértice até a base. A altura, beleza, foi desenhada aqui por fora, a altura dele é 14. E a do retângulo, e a altura do retângulo, né? Tá falando da altura, é h. Beleza. A base do triângulo é 20, tá lá marcado lá, ó, do B até o C, a base é 20. E a do retângulo é x, tá lá, tá marcado aqui, x. Beleza, entendi. Entendi a figura. Beleza, tá aí, entendi a figura. O que que ele quer? H, Hzinho aqui, H em função de x. E o domínio desta função. Meu Deus. H em função de x? H em função de x? O que que ele quer, meu Deus? Bom, ele quer que a gente aplique a semelhança de triângulo, né? Por isso que eu falo, é meio tenebroso, porque confesso que a gente estudando sozinho, pegando esse exercício aí sozinho, complicado de você saber que, assim, porra, H em função de x? Então eu tenho que montar uma função que o h é a função, olha aí,
redundância. Aqui o h é a função e o x é o domínio. As variáveis envolvidas é a altura e base de um retângulo. Sim, sim. E qual que é a relação que a gente vai usar para isso? A gente vai usar a relação do triângulo maior. Tá, mas beleza, beleza. Quem que é o triângulo semelhante ao triângulo maior? A, B, C. Tá na cara que a gente vai usar esse, né? Ele deu a base e a altura desse. Esse é o que nós vamos usar. Qual é o outro? Por quê? Eu tenho um aqui em cima, tenho um aqui do lado, tenho outro aqui do lado, sei lá, tenho que desenhar outro aí. Não, não, né? Não, né? Não, né? Então, assim, a gente encontra dois ângulos, certo? Preciso de dois ângulos, preciso de dois ângulos congruentes para poder encontrar os triângulos semelhantes. Um deles já está aqui, ó. O ângulo A serve para o triângulo ABC e serve para o triângulo ADE, tá? O ângulo A. Tem mais algum ângulo que é igual? Claro, né? A gente viu lá na aula passada. Pô, se ele está falando que é um retângulo, significa que são paralelos. Se são paralelos, os ângulos são correspondentes. Ah, isso aqui corresponde a... isso. Se é paralelo, ele vai criar ângulos correspondentes, certo? Porque são retas paralelas cortadas por uma transversal. Então, logo, o triângulo ABC é semelhante ao triângulo ADE, beleza? E aí, ele já está desenhado na mesma posição, nem mexer em posição nenhuma eu preciso, certo? Eu só preciso fazer a correspondência. A altura do ABC para a altura do ADE, e assim a gente escreve que a altura é 14 menos o H, porque eu tenho que ter um H, não vou criar outra incógnita, óbvio que não, claro que não. Então fica 14, ele fez aqui, ó, ele montou do menor para o maior, tá? Então vamos montar do menor para o menor, para o maior, do menor para o maior. Então, ó, a altura do menor ADE, 14 menos H está para a altura do maior ABC, que é 14, assim como a base do menor. Olha aqui, ó, se ele colocou que aqui é x, aqui é x também, a base dele é ED, mas ED tem a mesma medida de FG, certo? Então, a base do menor, que é x, está para a base do maior, que é 20. Olha só, aplica a distributiva aqui, o 20 multiplica o 14 e multiplica o menos h, o 14 multiplica o x, vou isolar quem? Vou isolar quem? O h em função de x. Então, vou isolar, vou deixar o h aqui, ó, isolado. Fiz todo o tratamento algébrico, cheguei nesta expressão, que o h é menos 7x mais 140 dividido por 10. Beleza? Aí ele fala assim, e o domínio desta função? E o domínio dessa função? Qual que é o domínio? O domínio está relacionado à limitação, certo? Aqui nesse caso, o domínio está relacionado à contextualização do exercício, não à função em si, olhando apenas a função aqui. Você fala assim, mas por que o x não pode ser 30? Se eu olhar só a função aqui, beleza. Aqui que ele está dizendo que o x ele tem que ser maior do que 0 e menor do que 20. Então vamos entender por que não tem o igual, né? Maior do que 0. Por quê? Não existe retângulo de comprimento 0, só por isso, certo? Não tem como eu criar um desenho que o seu comprimento seja 0. Então tem que ser maior. Ah, 0, dá. Vai ficar pequenininho. Dá. 1 centímetro. Dá. E menor do que 20. Por que menor do que 20? Porque a base do triângulo é 20. Se ele está inscrito nele, no máximo ele vai ser 19,9. 20 ele não vai ser. Porque se ele for 20, não vai desenhar retângulo. Ele vai ficar a linha, ele vai virar a base do triângulo. Certo? Então este é o nosso domínio. Deixa eu sair daqui de cima. Fica aí. Não, ficou em cima aí. Oh, caramba, coisa chata, meu. Sai de cima aí. O valor de x para qual a área é máxima.
A área é máxima. Ele vai falar, meu Deus, área. Quem é área? Área. Quem que é área? Área é base x vezes altura h. Isso é área, certo? Base vezes a altura. Olha só, a base é o x. O h é menos 7x mais 140 sobre 10. Acabamos de encontrar o h, certo? A base é x, o h é menos 7x mais 140 sobre 10. Logo, a área será x vezes menos 7x mais 140. X vezes menos 7x vai dar menos 7x ao quadrado. X vezes 140 vai dar 140x. Área. A área é a função. Então, eu quero o y do vértice, né? Preciso do x do vértice para poder encontrar qual que é essa área. Então, veja só, x do vértice menos o b dividido por 2 vezes o a. Então, eu vou encontrar o x do vértice. E... calma aí. Que a área é o máximo para x igual a... é o x do vértice, que é 10. Menos b, eu coloquei o a aqui, né? Menos b, ó, o b é 140 sobre 10, esse é o b, certo? 140 sobre 10, duas vezes, dividido por 2 vezes o a, que seria o menos, 2 vezes menos 7 sobre 10. Como o b está sobre 10 e o a também está sobre 10, simplificou, certo? Então, menos b menos 140 dividido por 2 vezes o a. 140 negativo dividido por 14 negativo deu 10, certo? 10, x10. Então, esse é o valor do x para que a área seja máxima. Então, o melhor valor aqui, ó, para o comprimento dele é 10 centímetros, certo? Se passa de 10, a área diminui. Se é menor do que 10, a área diminui também. Então, porque ele faz aquela parábola lá. Beleza? É isso aí. Vamos... acho que tem mais um. Ah, não. Já acabou. Os exercícios da apostila já acabaram. E aqui eu tenho um desafio para vocês, igual ao primeiro, certo? Igual ao primeiro. A resposta está aqui, 15. Porém, esse desafio, vocês vão fazer ele passo a passo, para tirar aquela foto maneira e postar lá na tarefa do formulário. Beleza? Esse é o desafio e a tarefa do formulário é essa. O resultado está aí, tá? O resultado está aí para vocês conferirem. E a nossa orientação de estudo é essa, né? A de sempre. Nós vamos fazer os exercícios da apostila, que nós fizemos juntos aí, do 1 até o 3, e a tarefa mínima na plataforma plural da aula. Beleza? É isso aí. Vocês terão também exercício lá no Khan Academy para resolver, para dar aquela reforçada, para ter aquela certeza de entendimento do conceito. Beleza? Vou ficando por aqui. Aquele abraço. Valeu. Até daqui a